cidade de Deus será o lugar mais incrível que você já ouviu falar. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 15 e 16, lemos: O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Uma das razões pelas quais muitas pessoas tentam espiritualizar e minimizar a cidade é devido ao seu tamanho enorme. É uma cidade que vai além do que você pode imaginar. Agora, para lhe dar uma ideia, cada uma das paredes do cubo tem entre 1.400 e 1.500 milhas, e a milha quadrada do térreo tem 2.250.000 milhas quadradas. Para você entender melhor, Londres abrange uma área de 140 milhas quadradas, enquanto a cidade quadrangular tem 2.250.000 milhas quadradas. Essa cidade é 20 vezes maior do que toda a Nova Zelândia, 10 vezes maior do que a Alemanha, 10 vezes maior do que a França e 40 vezes maior do que toda a Inglaterra. É praticamente um continente por si só. E o mais incrível de tudo é que, considerando o número de pessoas por quilômetro quadrado em Londres, a população da cidade quadrangular chega a 100 bilhões, 70 vezes a população atual do mundo. Então, se Deus Todo-Poderoso reservou o melhor para o final e sua última criação é esta nova cidade, você não esperaria que fosse a coisa mais espetacular que você pode imaginar? Como Deus poderia criar uma cidade como essa do céu? Alguém poderia perguntar. Com o mesmo poder que ele possuía quando falou uma palavra, e o mundo foi criado. O mesmo poder que ele tinha quando falou e a criação veio à existência. E se ele diz em sua palavra que fará isso, ele o fará. Agora vamos falar sobre o interior da cidade por um momento. E gostaria de mencionar brevemente o que João nos diz nestes 2 capítulos. Primeiro de tudo, é uma cidade santa, de acordo com o versículo 2 do capítulo 21. Então eu, João, vi a cidade santa. A característica principal desta cidade, para onde um dia nos moveremos, é a sua santidade. Isso é descrito no comentário bíblico da seguinte maneira: uma cidade santa será aquela em que nenhuma palavra maligna jamais será pronunciada em 100 milhões de anos. Nenhuma palavra má jamais será dita. Nenhum negócio obscuro jamais será discutido. Nenhuma imagem impura será vista. Nenhuma corrupção da vida jamais será manifesta. Será sagrado, porque todos nele serão santos. Você não pode entrar na cidade santa a menos que tenha nascido de novo e ido para o paraíso. O céu é o lugar da cidade santa. Não é apenas uma cidade santa, mas a Bíblia diz que seus portões são feitos de pérola. Isso não é uma invenção humana, não é folclore, isso é verdade, de acordo com a Bíblia. Observe os versículos 12 a 21 do Apocalipse, capítulo 21. Havia um muro enorme e alto, com 12 grandes portões, e nos portões estavam estacionados 12 anjos, e cada um dos portões tinha inscrito os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. No lado leste havia 3 portões, no norte 3 portões, no sul 3 portões e no oeste 3 portões. O muro da cidade tinha 12 pedras fundamentais, e nelas estavam inscritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Cristo. Aquele que estava falando comigo tinha uma vara de medição de ouro para medir a cidade, seus portões e seu muro. A cidade é descrita como um quadrado, com o comprimento igual à largura. Ele mediu a cidade com sua vara, que tinha 12.000 estádios, cerca de 1.400 milhas. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Ele também mediu o muro, que tinha 144 côvados, cerca de 200 pés, de acordo com as medidas humanas. O muro foi construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como cristal. As pedras fundamentais do muro da cidade estavam adornadas com todo tipo de pedra preciosa.
A primeira pedra fundamental foi o jaspe, a segunda a safira, a terceira a calcedônia, a quarta a esmeralda, a quinta a sardônica, a sexta o sárdio, a sétima o topázio, a oitava o berilo, a nona o topázio, a décima o crisólito, a 11ª o jasão e a 12ª a ametista. E os 12 portões eram feitos de 12 pérolas, sendo que cada portão separado era feito de uma única pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Lemos que a cidade tinha um grande e alto muro. Esse muro não era necessário para defesa, pois não havia mais inimigos. No entanto, o grande e alto muro define a cidade e mostra que alguns serão excluídos dela. Somente os justos podem entrar. João vê toda a parede como um brilho de uma pulseira de diamantes. Ele descreve que a construção do muro era de jaspe e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Portanto, se você a visse de longe, seria apenas um brilho deslumbrante. As cores da glória da cidade seriam tão avassaladoras que tirariam seu fôlego. A cidade é definida como um quadrado, e a Nova Jerusalém tem comprimento igual à altura e à largura, o que indica que é um cubo ou uma pirâmide. Se for um cubo, seria semelhante ao lugar santo do tabernáculo, implicando que toda a cidade é um espaço sagrado. O tamanho da Nova Jerusalém é enorme. 12.000 estádios equivalem a 1.500 milhas, cerca de 2.400 quilômetros. A metragem quadrada seria aproximadamente do tamanho da Lua. Lemos que a construção de sua parede era de jaspe e podemos ter um breve vislumbre do que João viu. Mas não podemos nem começar a compreender isso em sua plenitude, até que a vejamos com nossos próprios olhos. Jaspe, safira, calcedônia e outras pedras preciosas são mencionadas, embora a identificação precisa dessas gemas em termos modernos seja difícil. A impressão é de uma beleza deslumbrante e interminável. Também lemos sobre vidro transparente. A menção constante à transparência indica que a cidade foi projetada para transmitir a glória de Deus na forma de luz, sem impedimentos. Caminharemos pelos portões das pérolas, lembrando que só estamos lá por causa do sofrimento e da dor, suportados pelo Senhor Jesus, que pagou o preço por nós para que pudéssemos ser redimidos. A Bíblia afirma que essa grande cidade quadrangular que desce do céu será construída sobre 12 fundações, cada uma contendo uma pedra preciosa diferente, como esmeraldas e diamantes, bem como todas as outras belas pedras encontradas em todo o universo. Cada uma das fundações será única, e quando você vê a cidade a partir das fundações, ficará impressionado com a beleza de todas as pedras preciosas que sustentam essa enorme cidade de Deus. Em vez de serem 12 fundações individuais separadas umas das outras, elas estão empilhadas uma sobre a outra e você as vê todas juntas em pequenas ondulações de ouro e pedras preciosas. A Bíblia então nos diz que não é apenas uma cidade santa com portões de pérola e uma fundação de pedras preciosas, mas também tem ruas de ouro. Eu sei que alguns de vocês podem pensar que isso é apenas um folclore, mas a verdade é que existem ruas de ouro no paraíso. Está escrito nos versículos 18 e 21 do capítulo 21, e a construção do seu muro foi de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Você pode imaginar ver a cidade enquanto se aproxima dela, observando o ouro por fora, as preciosas pedras nas fundações e essa adorável sensação de luz que emana do trono de Deus fora da cidade. Esta é a Nova Jerusalém mencionada na Bíblia, um lugar de beleza e esplendor indescritíveis. E assim chegamos ao final de mais um vídeo.